Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 80, artigos de opinião e vozes do verbo, né? Aquela retomadazinha de um e de outro, para que não fique nenhuma dúvida, não é verdade? Para que a gente possa fechar esse momento com êxito, ok? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, olha lá as atividades, é preciso fazê-las para que fique, né, o conteúdo memorizado ali, bonitinho, quando precisarmos lá fora a gente dê conta. As avaliações, gente, tem que ser feita, nós precisamos das notas, precisamos terminar o nosso ano aí, não é verdade? E quem tem que entregar avaliações no colégio, porque não tem acesso direto, então, por favor, verifiquem lá a data que está aberto o colégio, verifiquem lá se tem alguém direitinho, leve, tá? Nós precisamos, então, dessas avaliações para dar a nota para vocês, ok? E, pessoal, outro dado melhor ainda, volte nas aulas quantas vezes vocês quiserem, ok? Ficou com dúvida na primeira vez? Veja de novo o vídeo, veja a segunda. É muito bom, tá? Bom, vamos verificar agora os objetivos da nossa aula de hoje. Lá. Objetivos da aula: tecer percepção crítica sobre assuntos polêmicos por meio do gênero artigo de opinião, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação, estabelecer relações entre partes de um texto, posicionar-se como leitor diante de fatos polêmicos, identificar as vozes que o verbo assume para expressar a relação entre ele e o sujeito. Ok, então lá, vamos começar a nossa aula pensando, não é verdade? Vamos lá atiçar ali os nossos neurônios para que nós possamos dar continuidade aí do artigo de opinião. Muito bem. Atividade 1. O que é um artigo de opinião? Com vocês lá.
tranquilinhos lá? Então vamos lá. Bom, o que é um artigo de opinião? Sabemos que tem que ter um articulista, sabemos que tem que ter ali, né, uma proposta, né, polêmica e alguém que está defendendo ali algum posicionamento, não é verdade? Então lá, é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista ou da articulista, né, do texto acerca de algum assunto polêmico, aquilo que acabamos de falar. Então é sempre assim, ok? Muito bem. Artigos de opinião, mais um pouquinho, né? Vamos pensar lá. A partir do que estudamos nas últimas aulas, cite as características do artigo de opinião que você lembra. Então, nós falamos, retomamos vários pontozinhos. Então, procurem lembrar e colocar algum para nós lá. Agora com vocês. Daí, pessoal, tranquilinho? Então, vamos lá? Muito bem. Bom, sabemos que tem várias características, né? Mas algumas devem ficar, assim, bem marcadas. Então, vamos verificar lá. Cite algumas características do artigo de opinião que você lembra. Pode ter, né? Conter um título, geralmente polêmico ou provocador, textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, assinatura do autor, conter verbos no presente, linguagem objetiva e formal, uso da norma padrão. Bom, gente, falando um pouquinho nessa objetividade ali, não é regra 100%, ok? Então, pode acontecer também, às vezes, um subjetivo, ok? Mas devemos pensar o seguinte,
Como o nosso texto é para um leitor, o objetivo é mais fácil o entendimento, não é verdade? Mas não que seja regra, ok? Então é claro que vocês podem ter colocado outras coisas também que faz parte da característica. Então vamos lá, vamos tecer algumas coisas aqui, voltar novamente às características, o que é um artigo de opinião, para ficar bem memorizado, para fecharmos essa aula aqui com bastante êxito lá. Então vamos lá, artigos de opinião, professora Tânia Maria Rocha, euzinha, tá? O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano dos cidadãos, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Então já falamos disso, né? O assunto tem que ser um assunto que está aí fora, na mídia, que está sendo comentado, ele tem que ser polêmico, ele tem que estar em várias cabeças, porque você vai o quê? Vai ali, né, defender a sua posição sobre aquele assunto X. É aquilo que eu falei uma vez para vocês e volto a frisar. Nós não podemos ler alguma coisa, ouvir alguém falar alguma coisa e automaticamente falar, não, se ele falou, então está falado. Não, espera aí, vamos pensar. Vamos refletir, vamos verificar se realmente é isso. Será que é? Então é preciso bagagem de mundo para que nós possamos dar conta de tudo aí fora. Então nós temos que sim argumentar do que é a favor, do que é contra aquilo que o pessoal está falando aí fora. Perfeito? Característica. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa, com predominância dos verbos no tempo presente. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva. Fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores costumam ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Por isso, o título já deve provocar a curiosidade do leitor. Por ser um texto argumentativo, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais: a introdução, desenvolvimento com argumentação e a conclusão. Então veja, gente, o nosso texto ele tem que estar completo, claro, preciso, porque muitas pessoas vão ter contato com ele, não é verdade? Então eles precisam entender qual a nossa posição. E a partir disso, se eu estou lá defendendo uma tese e digo que isso é isso, bom, então eu tenho que utilizar argumentos para isso, eu tenho que comprovar através dos meus argumentos aquilo que eu estou falando. Então é um poder de convencimento, de persuasão, ok? Atividades 3. Vamos pensar um pouquinho ali? Então tá, quais as partes fundamentais de um artigo de opinião? Muito fácil, né? Com vocês.
aí, galera, tudo tranquilinho? Deram conta lá? Claro que sim, né? Então, quais as partes fundamentais de um artigo de opinião? Então, são 3 ali que tem que ter. O artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Introdução com tese, ou seja, o que eu quero defender. Desenvolvimento com argumentação. Bom, se eu quero defender alguma coisa, eu preciso, com os meus argumentos, convencer os meus leitores. E conclusão, concluir o meu texto. Ok? Facinho lá. Introdução com tese. Vamos verificar o que é isso? Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. É notável, nesse trecho inicial do texto, a presença das 2 partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião: a apresentação do tema e a defesa de uma tese ou ponto de vista. Bom, então é claro que na minha introdução estou defendendo um ponto de vista, não é verdade? Claro que esse ponto de vista é do articulista, daquela pessoa que está defendendo algo ali. E para isso ele tem que desenvolver argumentos que comprovem aquela tese que ele está falando. Perfeito? Muito fácil lá. Desenvolvimento com argumentação. Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que, nos parágrafos intermediários, também chamamos de desenvolvimento, apresente-se argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter 2 partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida, explicitando seu ponto de vista por meio de uma linguagem objetiva ou subjetiva, né? Bom, então é importante lembrar, gente, essa tese no artigo de opinião está sempre ali no comecinho do seu texto. Procure verificar, leia o que está sendo, o que ele está defendendo. Olhe lá, olhe o título, é muito importante. Ele já direciona você à proposta certinha lá. Tá? Conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Então, veja, gente, ele é composto de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa minha introdução, ela tem que ter ali a minha tese que eu estou defendendo. Depois eu coloco os meus argumentos que vou comprovar aquela tese acima dita. E, a partir disso, então, gerar a minha conclusão. Perfeito? Muito fácil. Vão ter que construir textos aí, artigos, ao longo da vida de vocês. Né? Terminou lá o 3º grau, tem que fazer o seu artigo. Vai fazer um mestrado, tem que fazer o seu artigo. Vai fazer um doutorado, tem que fazer o seu artigo. Então, você tem que defender, não tem como fugir disso, alguma coisa. Perfeito? Muito bem. Então, vamos lá pensar um pouquinho. A partir da leitura do texto, abordando as características do gênero, responda: qual a linguagem usada no artigo de opinião? Com vocês lá.
Tranquilinhos lá? Então vamos lá. A partir da leitura do texto abordando as características do gênero, responda: qual a linguagem usada no artigo de opinião? A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Então veja, gente, parando um pouquinho aqui para falar com vocês. Se você está fazendo esse texto para outras pessoas lerem, eles têm que estar dentro da norma padrão. Ele tem que estar bonito, ele tem que estar conciso, certinho ali. A gramática é para isso, ok? Muito bem. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Às vezes, em outros países, né, a televisão lá pega algum dado do Brasil, algum noticiário, ou até mesmo revistas, está lá um artigo. Então, é preciso a norma padrão estar inserida, ok? Porque todos que estudam, que têm um escolado, automaticamente conhecem as regrinhas e têm um falar único. Lembram lá da nossa gramática das aulas passadas? Das vozes do verbo, que trabalhamos a ativa, passiva, reflexiva, a reciprocidade. Lembram disso? Então, hoje retomando, tirando algumas dúvidas, se ficaram, né? Para que possamos deixar aí 100%. Vozes verbais. Estrutura da voz ativa. Bom, nós temos ali o sujeito e o predicado. Tudo isso damos o nome de oração, aquela constituída por um verbo, ok? Claro que esse predicado, ele contém ali um verbo e um objeto direto. Pode, claro que, se não estivermos trabalhando a passiva, pode acontecer sim um indireto, um bitransitivo e outras coisas mais. Então, trabalhando a oração como um todo. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando a voz do verbo. Então, trabalhando mais o direto. Então, lá, sujeito, né? Nós temos lá, o repórter escreveu a notícia. Sujeito, o repórter. Verbo, escreveu. Bom, a professora Tânia falou que tem que ser um verbo transitivo direto. Bom, quem escreve, escreve alguma coisa, não é verdade? Então, eu preciso do quê? De um objeto ali, que é, né, a notícia. Então, tranquilinho, tudo conforme a gramática pede. Atividade 5. Vamos pensar lá um pouquinho? Então tá. Nossa, que legal! Esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria. A frase, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria, está na voz ativa, passiva ou reflexiva? Agora com vocês.
Tranquilinhos lá? Conseguiram? Lembraram lá quem faz a ação, quem recebe a ação? Então, é preciso para que a gente possa dar conta ali do nosso enunciado. Então, lá, a frase, esses novos financiamentos estão facilitando bastante a compra da casa própria, está na voz ativa, né? Porque faz a ação propriamente dita, ok? Vozes verbais, né? Voz passiva. Vamos lá retomar. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva indica que sujeito é paciente, ou seja, ele é quem sofre a ação que foi expressa pelo verbo. Veja o exemplo. A notícia foi escrita pelo repórter. Então veja aqui, se nós lembrarmos de aulas anteriores, lá, nós vamos verificar que o nosso objeto, lá da ativa, ele vai passar no lugar do sujeito na passiva. Lembram disso? E, é claro, o nosso sujeito vai para o lugar do objeto na passiva. E vamos ter também, né, aquela posição da analítica e da sintética. Analítica, trabalhando os verbos ali, o auxiliar, mais o verbo no particípio. Lembram disso? E a sintética, trabalhando ali o verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora, o SE. Muito facinho, né? Então, lá, a notícia foi escrita. Quando eu olho foi escrita, eu já verifico dois verbos ali. Um auxiliando um verbo principal, que é o escrever. Na frase abaixo, a notícia é o sujeito paciente e pelo repórter é o agente da ação. Como o verbo está na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva. Então, aquele que era o objeto passa a ser sujeito paciente. Aquele que era o sujeito na ativa passa a ser, então, o agente da passiva. E, é claro, trabalhando os momentozinhos ali dos verbos, que nós falamos bastante. Então, sempre pensar objeto, sujeito paciente e sujeito, agente da passiva. Claro que trabalhando aqui a passiva, ok? A voz passiva envolve dois aspectos distintos. Já verificamos, falamos sobre o mesmo, mas vamos rever lá. A voz passiva sintética é formado por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, mas tem que ter o direto ali, né? Na voz passiva envolve dois aspectos distintos, a terceira pessoa do singular ou plural, somado ao pronome ser, que é o apassivador. Professora, por que singular e plural? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Então, eu preciso verificar ali o meu objeto na ativa. Se ele estiver no plural, automaticamente o verbo vai para o plural. Se estiver no singular, mantém-se então o singular na passiva sintética, ok? Porque a passivadora ali, ele vai sofrer as flexões do verbo, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, veja. Escreveu-se uma notícia polêmica. Por que não escreveram-se ou assim sucessivamente? Porque eu preciso obedecer ali. Se está no plural, se está no singular e assim sucessivamente. O tempo, lembra que eu falei o presente, o passado. Então, tem que manter a ativa. A voz passiva envolve dois aspectos. Agora, o segundo, a voz passiva analítica. É formada por um verbo auxiliar, ser ou estar, somado com o particípio de um verbo transitivo direto ou direto e indireto. Uma notícia polêmica foi escrita. Então, veja ali, nós temos ali uma locução verbal, um verbo auxiliando um verbo principal. Vai sempre acontecer na analítica, vai estar sempre presente ali, ok? Vamos pensar um pouquinho agora? Vamos lá para o quiz? A voz passiva, que tem a forma auxiliar mais particípio, é analítica, sintética, reflexiva,
pensando lá, pessoal. E daí, turma, tranquilinhos lá? Conseguiram? Muito bem, então vamos lá. A voz passiva, que tem a forma auxiliar mais particípio, lembrando, auxiliar e particípio tem nome, locução verbal, né? Analítica, sintética, reflexiva. Claro que analítica, perfeito? Mais um pouquinho para vocês pensarem. Verbos intransitivos que apresentam sentido completo, isto é, não precisam de complementos verbais, impossibilitam a existência da voz ativa ou passiva. Ai, como assim, professora? Eu não estou lembrando do intransitivo. É aquele que não tem objeto, ok? Ele não precisa, ele sozinho ele dá conta da informação ali da frase, ok? Então, com vocês lá. Daí, galera, tranquilinhos lá? Então, vamos lá verificar, né? Verbos intransitivos que apresentam sentido completo, isto é, não preciso de complementos verbais, impossibilitam a existência da voz, claro que a passiva, né? Eu falei para vocês que a voz passiva, ela só aceita se tiver objeto, objeto direto ou direto e indireto, ok? Muito bem lá. Então, vamos pensar mais um pouquinho na nossa voz reflexiva, voltar ali na reciprocidade, naquilo que a professora falou, que faz a ação, recebe a ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. A voz reflexiva é formada de um verbo mais um pronome reflexivo, me, te, se, nos, vos, se. Exemplo, Ana penteava-se em frente ao espelho, né? Então, B, voz reflexiva recíproca, será chamada de reflexiva recíproca, quando houver dois elementos como sujeito, um pratica a ação sobre o outro que pratica a ação sobre o primeiro. Patrícia e Juliano admiram-se. Então, veja, as duas ali, gente, são reflexivas, certo? Só que uma faz a ação e sofre a ação, ela mesma. A outra não, né? A outra, existe dois elementos, duas pessoas ali. Tá? Um faz a ação sobre o outro e o outro faz a ação sobre o outro.
Perfeito? Atividade 6. Então, vamos verificar se vocês entenderam a mensagem. Relacione as colunas fazendo as frases corresponderem à voz adequada dos verbos. 1. Vendem-se terrenos. 2. O rato foi apanhado pelo gato. 3. A menina derrubou o copo. O 1, 2 e 3 pode ser voz ativa, voz passiva analítica ou voz passiva sintética. Vocês vão, então, colocar os numerozinhos lá conforme a estrutura de cada frase. Com vocês lá. Vamos lá então, pessoal, verificar a estrutura. É só olhar a estrutura de cada uma delas, vocês conseguem então relacionar bonitinho. Então, verificando ali, ó, vendem-se terrenos. Temos um verbo e a partícula SE, a passivadora. O rato foi apanhado. Olha a dica ali, foi apanhado. Verbo auxiliar mais particípio. A menina derrubou o copo. Quem fez a ação? A menina, né? Então, muito fácil. Temos ali 3, voz ativa, 2, voz passiva analítica e 1, voz passiva sintética. Muito fácil. Não dá para errar não, gente. É só verificar, voltar se tiver alguma dúvida. Automaticamente você consegue, né, marcar assim 10 nessa aula. O que estudamos hoje? Então lá, retomada das características composicionais dos artigos de opinião. Então nós estudamos várias aulas com textos
de artigos de opinião, defendendo ali um ponto de vista, verificamos ali o uso, né, das cobaias em testes lá científicos, lembram disso? Que verificamos o gráfico bonitinho, tinha ali um articulista defendendo uma tese, verificamos ali o voluntariado das carreiras, trabalhamos também, havia ali uma tese sendo defendida pela Daniela do Lago, lembram lá que falamos bonitinho sobre isso, né? E aqueles assuntos que vocês gostam tanto, que é a tecnologia, mas aquilo que deve ficar alerta, o exagero não se deve. Então, o nosso articulista estava colocando que exagerar causam problemas à saúde. Então, veja a importância desses artigos de opinião na nossa vida. Perfeito? Muito bem. Revisão das vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Verificamos todas elas, quem faz a ação, quem recebe a ação, quem faz e recebe, e quem faz e recebe com dois elementos, né? Então, duas pessoas que amam-se. Perfeito? Muito bem, pessoal. Então, terminamos nossas aulas aqui. Um abraço.